Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Que alegria em podermos iniciar mais um programa Jesus e o Espiritismo. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Divino, para que nos envolva, para que nos ilumine, para que nos dê a força para seguirmos sempre adiante. Gratidão à TV Mundo Maior pela oportunidade que nos concede. Gratidão a cada ouvinte, a cada telespectador que acompanha semanalmente o programa. Gratidão. Gostaria de fazer um convite muito especial, que é um convite que estamos fazendo reiteradamente nas últimas semanas. Há poucas semanas lançamos o 4º livro. O livro se chama A Conquista do Hoje, como você está vendo a capa. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. É um livro com capítulos meus e capítulos do médium de psicografia Luiz Carlos Vilar. Nos mais variados assuntos, tratamos de depressão, ansiedade, perdão, auto-perdão, melancolia, temas que nós estamos vendo a sua importância na atualidade. Todos os direitos autorais foram doados para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui da cidade de Itapira, no estado de São Paulo. Então, quando você adquire um livro, você está ajudando diretamente as atividades do Centro Espírita. Se você puder, entre na loja virtual A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. O livro está com preço promocional. Ajude o centro, ajude as atividades que aqui temos. E você também tem a opção, assim que adquirir o livro, de você entrar em contato pelo WhatsApp e mandar o seu nome, o nome do seu amigo, o nome do seu familiar, para que possamos humildemente autografar o livro. Se quiser entrar em contato através do WhatsApp, é 19 997 782794, ou você também pode entrar em contato pelo e-mail vilardandré2@yahoo.com.br. Se você é um dirigente espírita, se você dirige uma livraria, se você dirige um clube do livro, entre em contato. Nós sabemos da dificuldade de passar um livro adiante e a sua ajuda ela é muito importante para que possamos continuar publicando os livros que estamos publicando. O capítulo de hoje do livro O Espírito da Verdade, um livro em parceria mediúnica entre os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Veremos hoje o capítulo 89, Afliges-te, corresponde ao capítulo 5º, item 2d, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o autor espiritual desta mensagem é Emmanuel, que vai nos convidar um pouquinho a meditarmos sobre a aflição, as dificuldades, os padecimentos morais, familiares, profissionais, religiosos que nós passamos, ainda mais neste momento evolutivo, com tantas inversões de valores, com tantos princípios que eram certos e passaram a ser errados, os errados, os equivocados que passaram a ser certo. Então é um momento muito importante de nós termos fé, de nós termos esperança e não permitirmos que a onda do negativismo, a onda da depressão, a onda da ansiedade fale mais alto. É um capítulo sucinto, com alguns itens que Emmanuel nos trata, mas de grande profundidade e de grande ânsia para as nossas almas, que às vezes nos deparamos com um desses pontos. Tem situações que vemos que isto parece conosco, com um familiar, com uma pessoa próxima, com uma pessoa no trabalho, e poderemos auxiliá-los com uma palavra, com um exemplo, com o que aprendemos na troca de experiências. Então que possamos meditar em cada tópico. Começa Emmanuel nos afirmando: afliges-te com a vizinhança,
do parente menos simpático. Esqueceste, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Quando nós vamos crescendo, conforme nós vamos tomando posse da autoria de nossos atos, nós vamos criando intimamente, ressuscitando intimamente do nosso arquivo mental o certo, o errado, as afeições, as antipatias, e isto forma o nosso dia a dia. E vamos, sem perceber, criando rótulo para as pessoas, para as situações da nossa existência. E é comum que nós peguemos determinados familiares que não temos tanta simpatia, tanta afinidade, e os rotulemos como pessoas difíceis, pessoas problemáticas. E é curioso que justo quando vamos na casa de uma pessoa como esta, é que vem os problemas. Vem os dissabores, vem os aborrecimentos, vem aqueles conflitos que não tivemos ao longo da semana. Parece que é uma atração. O nosso pensamento, ele diz muita coisa. Quando eu vou para determinada situação, já potencializando, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser uma situação desagradável, pode ter certeza que será tudo isto que nós pensamos. E hoje não é apenas nós, os espíritas, que afiançamos isto. Hoje a própria ciência já tem estudos afirmando o que as obras de André Luiz, o que as obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier já dizia há mais de 40, 50 anos. Não é aí o Espiritismo que fala, não é nós que estamos inventando. Quando eu vou tendenciado a determinada situação, podemos ter certeza que aquilo corre grande chance de ocorrer, grande chance de acontecer. Às vezes eu estou no aeroporto, teve 300 passageiros, e é justo com problemático que a mala some, que a mala é extraviada, que a mala não chega no destino. Não estamos dizendo que é apenas com os problemáticos que isto acontece, mas são geralmente eles os alvos, pela própria maneira que lidam, pela própria maneira que se portam, pelo seu pensamento. Pensamento é vida, pensamento é atração. Conforme o que eu penso, eu atraio. Conforme o que eu penso, eu emito. Conforme o que eu penso, eu desejo. E nós todos pensamos. Por isso que a psicosfera da Terra é tão poluída, porque os pensamentos ainda são muito envoltos na inveja, nos ciúmes, no querer estar no lugar do outro. E tudo isto gera, para cada um de nós, um prejuízo existencial. No segundo momento, Emmanuel nos fala: aflige-te com a leve dor de cabeça, que o remédio alivia. Esqueceste, porém, dos que carregam a provação da loucura na grade dos manicômios. Aqui nós vemos um outro ponto curioso. Quantos de nós não desequilibramos por uma dor de cabeça, por uma dor gástrica, por alguma dor no nosso veículo físico? Sendo que hoje nós temos a bênção de um remédio que alivia, que passa a dor, que nos ajuda a não ficarmos incomodados. Hoje nós passamos por um procedimento cirúrgico, temos anestesia, temos a bênção do auxílio. Então é isso que nós temos que meditar. Tem muitas pessoas passando por situações bem mais difíceis, bem mais penosa, bem mais complicada do que a nossa. E quando eu passo a ver que tem pessoas em pior condição, eu passo a dar lugar à reclamação, dar lugar ao agradecer. Senhor, me emprestaste um corpo que pensa, em que tem tantas pessoas que não podem pensar por si própria. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de andar.
Tem muitas pessoas hoje vegetando numa cama, preso a uma cadeira de roda, preso a uma situação de debilidade que, para fazer suas necessidades fisiológicas, para se alimentar, para fazer tudo, tomar um simples copo de água, depende do semelhante. Eu posso andar, eu posso abraçar, eu posso falar, eu posso ouvir. Tudo isso é motivo de agradecimento. Parece coisas bobas, mas não são. É o modo que eu olho e que interpreto. Continua Emmanuel: afliges-te por perder a condução no momento oportuno. Esqueceste, entretanto, dos que jazem detidos em cátares de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Emmanuel nos chama a consciência, mostrando que tem pessoas neste exato momento presos a um leito. Catre, leito, cama, preso a uma situação muito difícil. A valorização da vida, a conjugação da importância da vida, depende de cada um de nós, de mais ninguém. Se eu olhar para o ponto de vista egoísta, eu vou imaginar que me falta algo. Se eu olhar de modo abrangente, eu vou olhar com um olhar de gratidão. Que tem pessoas que precisam do meu amor, da minha atenção, do meu auxílio. Tudo vai do modo que eu olho, que eu interajo, que eu lido com as mais variadas situações do dia a dia. Por isso, não podemos perder o otimismo, não podemos perder a fé, não podemos perder a alegria de viver. A aflição, ela está em todos os lares. A aflição está em todos os lugares. Nós somos aflitos. Uns em grau maior, outros em grau menor, mas nós todos sentimos. E é de fundamental importância não deixarmos com que a aflição nos domine, podendo cair num sério problema de depressão, num sério problema de ansiedade, num sério problema que vai gerar consequências para o nosso próprio espírito. Nós vamos para um rápido intervalo e já continuaremos com este tema. Lembramos apenas que o nosso programa, após ser passado pela TV Mundo Maior, vai para o canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, para os amigos em Portugal se subscreva, habilite as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Todas estas ferramentas ajudam e muito o canal no YouTube. A sua participação, ela sempre foi e sempre será muito valiosa para o nosso pequeno trabalho, seja na divulgação do Espiritismo, seja na publicação dos livros ou nas atividades do centro. Já retornaremos com a segunda parte do programa. Retornamos com o nosso programa Jesus e o Espiritismo. Jesus e o Espiritismo é um caminho que ambos estão juntos. Espiritismo sem a compreensão dos ensinos de Jesus, ele fica uma metodologia que falta algo. Jesus é o exemplo, Jesus é o amigo, Jesus é a fortificação que muito nos auxilia a combatermos a aflição, a combatermos as dificuldades, a combatermos as lutas. Então, olha que capítulo atual, olha que capítulo pertinente ao que a humanidade tem passado na atualidade. Emmanuel continua nos orientando: afliges-te pelo erro sanável da costureira na vestimenta que encomendaste. Esqueceste, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas sem se queixarem. É muito comum a criatura humana procurar nos equívocos de uma roupa, de uma situação que não saiu a contento, motivos para lamentar, motivos para reclamar. Hoje, o convite é fazermos diferente. Que temos motivos para lamentar, reclamar, queixar,
todos nós temos, mas que possamos fazer com menos vezes ao longo da semana, que possamos fazer mais vezes a exaltação da vida, a exaltação do que temos, porque do contrário, nós vamos viver naquele ciclo vicioso, acordo, lamento, reclamo, queixo, xingo, brigo, vou me separar das pessoas, vou viver no meu mundo íntimo, solitário, com aqueles poucos que eu permito compreender, que eu permito falar, que eu permito ouvir, que eu permito interagir, sendo que é o oposto. Nós todos estamos aqui para caminharmos juntos. Pode pensar da forma mais diferente da nossa. Nós, como espírita ou espíritas, já que somos mais de um, temos por obrigação respeitarmos o posicionamento dos outros. Não vamos mudar pela imposição. Mas quando se tem diálogo, respeito, tolerância, diplomacia, com certeza conseguiremos. Ele dá o exemplo de uma roupa, que às vezes olhamos o seu detalhe e não vemos o contexto todo. É igual quando nós olhamos um quadro de arte, muito bonito, mas no centro daquele quadro tem um pontinho negro de tinta, pontinho preto de tinta. Geralmente valorizamos mais aquele pontinho preto do que todo aquele quadro emoldurado, bonito, chamativo pelos apelos das cores, das paisagens. É isso que nós temos que mudar, é deixar o pontinho de lado e vermos todo o contexto que aquele quadro está inserido. Afliges-te em casa, porque alguém te não fez o prato de preferência. Esqueceste, todavia, dos que varam à noite, atormentados de fome. Aqui é um convite duro. Reclamamos, lamentamos. É evidente, não são todas as pessoas. Mas já paramos para meditar um minuto que naquele exato momento que eu reclamo, que eu lamento, tem muitas pessoas passando fome? Aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, em Itapira, nós temos a atividade da sopa, às quintas e aos sábados. E é interessante que quando nós nos deparamos com uma realidade que eu particularmente não conheço, a não ser vinculado a esta atividade, é muito comum nesta atividade que abrimos as portas para os moradores de rua, para as pessoas que têm uma casa, mas nem sempre têm o alimento, o agasalho. É muito comum uma pessoa virar para nós e dizer assim: fazem 2 dias que eu não como. E eu trouxe um potinho para levar sopa, porque tirando essa sopa que eu vou levar, eu não sei quando eu terei alimento novamente. Isso é um choque para mim, porque muitas vezes eu já me peguei reclamando da comida. Já me peguei lamentando pelo que foi feito, sendo que nós temos que agradecer. Porque do meu lado, na mesma cidade que eu moro, tem pessoas no mesmo momento que não têm sequer um grão de arroz para poder comer. E aquilo que eu estou reclamando para a pessoa vai ser um banquete. É esse o convite do Espiritismo. É pôr a mão nas nossas chagas e ver que nós temos que mudar. Ontem eu lamentava, mas não é possível que com a visão que eu tenha hoje eu continue lamentando tanto que eu lamentava. Que eu coloque no lugar do outro. Que eu me coloque no lugar daquele que passa um frio no relento, que passa fome, não sabendo quando irá se alimentar. Tem pessoas que têm uma alimentação por dia. Às vezes nós temos 4, 5 alimentações por dia e ainda reclamamos. É o modo que eu olho e que eu avalio. Afliges-te com as travessuras do filhinho desajustado. Esqueces-te, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. No centro temos conversado com muitos pais que chegam no atendimento fraterno, aflitos pela situação do filho, aflitos pela condição que se encontram.
Em alguns casos, tudo isto desencadeou por rotular o filho como sendo difícil, como sendo problemático. Criaram um biotipo do filho e empurraram para as suas tendências nocivas. Que possamos aproveitar cada minuto. Se o filho é desajustado, é uma bênção termos em casa. Que possamos ter ânimo, força, coragem para ajudar aquele espírito em suas necessidades. O nosso problema é esperar um filho sem problemas fisicamente falando e sem problemas espiritualmente falando. Só que nós estamos num planeta relativo. E quando temos a oportunidade de nos depararmos com uma situação como esta, não devemos reclamar, não devemos lamentar, devemos pedir força, coragem, para, se foi colocado em nossa casa, é porque temos o mínimo de condições para lidar com aquela situação. Não na forma de um castigo, mas na forma de um aprendizado. Para mim, como pai, como mãe, para ele, como filho, como filha. É o modo que observamos. Aflige-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Afliges-te tantas vezes por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Mensagem de Emmanuel. É interessante que o Espiritismo nos dá esta oportunidade de reformularmos o modo que vemos, o modo que interagimos. Quando chegamos a uma casa espírita, passamos pelo estudo, somos convidados para o trabalho, vão vindo as mais variadas oportunidades no campo do bem, nós também vamos começando, mesmo que de modo tímido, a rever alguns conceitos. Sabemos que não vamos mudar em tudo, não vamos acertar em tudo, não vamos conseguir ser um destes expoentes da caridade, mas só de eu conseguir superar algumas tendências nocivas que eu trago comigo de muito tempo, já é uma vitória. Só de eu conseguir hoje olhar para o meu irmão sem aquela raiva, aquela impaciência, ou quando alguém consegue adquirir um carro novo, uma propriedade nova, eu não olhar com aquele olhar de inveja, porque ele não eu? O que ele tem que eu não tenho? Por que ele conseguiu? Parece que eu tento, junto dinheiro e não consigo. Só de nós conseguirmos estas pequenas coisinhas, evitando aflições desnecessárias, nós vamos conseguindo, e muito, compreender o papel que chega a todos nós. Eu gostaria de relembrar as pessoas que não tiveram a oportunidade de ver o início do programa, que há poucas semanas atrás lançamos o 4º livro, A Conquista do Hoje. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Este livro está à venda na loja virtual A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Todos os direitos autorais foram doados para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E se você quiser um autógrafo singelo e humilde, você pode mandar pelo WhatsApp 19 997 782794 o seu nome, o nome do seu familiar, o nome do seu amigo, que com muito carinho assinaremos o livro e postaremos para o endereço que mencionar, para o endereço que deixar. É um livro que tem capítulos de minha autoria e capítulos de autoria do médium de psicografia Luiz Carlos Vilar, ditado pelos mais variados espíritos. São diversos os espíritos que deixam o seu contributo. Nós vamos rogando a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior,
que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça, que o tema que estudamos hoje possa gerar motivos de reflexão, motivos de ponderação, motivos de análise e que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz e de muitas realizações. Na próxima semana, aqui estaremos novamente, dando continuidade no estudo do livro O Espírito da Verdade. Um beijo em seu coração e até a próxima oportunidade.